Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2023. Entre os dias 28 e 30 de novembro, o solo de uma das 35 minas da Braskem para a extração de salgema em Maceió, que estava sob risco iminente de desabar, já cedeu 1,87 m. Segundo informações da Defesa Civil Municipal, a mina está cedendo a uma velocidade de 62 centímetros por dia. As primeiras rachaduras em casas e ruas que lançaram luz sobre o problema surgiram em 2018. De lá para cá, mais de 14 mil imóveis foram desocupados em 5 bairros da cidade, afetando 55 mil pessoas. O colapso na mina 18, localizada no bairro do Mutange, pode abrir uma cratera do tamanho do estádio do Maracanã. A Braskem, empresa responsável pela mineração, informou que continua monitorando a situação da mina 18 e que continua tomando todas as medidas cabíveis para a minimização do impacto de possíveis ocorrências e segue colaborando com as autoridades competentes. O Brasil assumiu a liderança do G20 hoje, com foco em inclusão social e transição energética. O presidente Lula também colocou a reforma de organismos multilaterais entre os temas de discussão. Sob a gestão de Lula, o Brasil passa a comandar a presidência temporária do G20, o grupo que reúne as principais economias do mundo e que vai contar neste ano com a presença da União Africana. Criado nos anos 1990, o grupo reúne as maiores economias do mundo, responsáveis por mais de 80% da economia global. Além do Brasil, também integram o G20 países como Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Itália, Japão, China, Argentina, Inglaterra e Rússia. Os Estados-membros se reúnem anualmente para discutir iniciativas econômicas, políticas e sociais. Na avaliação do governo, o país tem que usar essa posição para exercer influência para pôr em prática temas como o clima e as desigualdades sociais. O mandato da presidência temporária tem duração de 1 ano e vai terminar em 30 de novembro de 2024. Essa é a primeira vez que o país ocupa essa posição na história do grupo no formato atual. Nessa fase, o Brasil vai criar 2 forças-tarefas: de combate à desigualdade e aliança global contra a fome e contra a mudança climática. Durante o mandato, o ponto mais alto deve ser a próxima cúpula do G20, programada para os dias 18 e 19 de novembro do ano que vem, no Rio de Janeiro. No Oriente Médio, os combates foram retomados nesta sexta-feira na faixa de Gaza, após o fim da trégua de 1 semana entre Israel e Hamas. De acordo com autoridades do movimento islamista, quase 30 palestinos morreram após o recomeço dos bombardeios. Em um comunicado, o exército de Israel afirmou que retomou os combates depois que o Hamas violou a pausa operacional e disparou contra o território israelense. O anúncio aconteceu depois que as forças israelenses interceptaram um foguete lançado a partir de Gaza, o primeiro desde 24 de novembro, quando começou a trégua. Uma fonte próxima ao Hamas declarou que o braço armado da organização recebeu a ordem de retomar o combate e defender a faixa de Gaza. O recomeço acabou com a esperança de uma prorrogação da trégua de 7 dias, que permitiu a libertação de dezenas de reféns, em troca de prisioneiros palestinos detidos em Israel, além de ter facilitado a entrada de ajuda na faixa de Gaza. O acordo de trégua representou uma pausa nos combates iniciados em 7 de outubro, quando combatentes do Hamas invadiram o território de Israel. O ataque surpresa deixou 1.200 mortos, a maioria civis, e 240 sequestrados, segundo as autoridades israelenses. Em resposta, Israel prometeu aniquilar o Hamas e iniciou uma campanha de ataques aéreos e terrestres em Gaza, que, segundo o governo do Hamas, deixou mais de 15 mil mortos, a maioria civis. É neste mundo cada vez mais informatizado que robôs passam a fazer parte da vida das pessoas, especialmente em países como o Japão. Uma realidade que até pouco tempo atrás fazia parte apenas da ficção científica. Máquinas que se confundem com seres vivos. Ó, ele levanta. Ele levanta, tá vendo?
Eu tô vendo, parece que ele tá vivo, é isso? Ele tá vivo? Ele tá vivo de verdade? Acho que sim. É o que parece mesmo. Os robôs Lovot atendem quando chamados, fazem contato visual, se expressam, como muitos animais. Características encontradas na maioria das peças, expostas na mostra Convivendo com Robôs, na Japan House, São Paulo. A exposição Convivendo com Robôs, ela trata de robôs amigáveis, né? Que são robôs que interagem com os humanos de forma simpática, colaborativa. Nos últimos anos, esses robôs têm sido usados em cuidados com a saúde mental, educação de enriquecimento sensitivo e ensino de programação dentro de escolas, empresas e até nos lares de todo o Japão. A Reiko, inclusive, diz que já está acostumada a conviver com os robôs. Para mim é normal, porque eu sou japonesa, né? Apesar de falar português, eu sou nascida lá, então já conheço um pouco da cultura japonesa. Inclusive, eu estive lá em julho do ano passado e restaurantes que não tem mais atendente pessoa, são robôs. Atendentes são, né, o robô que traz a comida, você faz o pedido tudo ali no tablet e o robô que traz para você. E olha que essa tecnologia começou a ser pensada lá no século XVI, com o robô autômato. Produzido a partir de engrenagens de um relógio, o invento era usado para servir chá. Essa e outras histórias da evolução dos robôs estão na linha do tempo, também presente na mostra. Então, é uma linha que trata tanto dos robôs na realidade, né? Na realidade no mundo atual, como dos robôs na ficção científica. Quem diria que aquele homem de lata sem coração do Mágico de Oz um dia fosse se tornar uma máquina com tantas expressões. Agora é diferente, porque eles transmitem mais, os robôs transmitem mais, né, esse contato conosco, né? E que troca! O Nikobo, por exemplo, se acariciado, balança a cauda, troca olhares, interage o tempo todo. O Aibo é quase um cachorro de verdade. Late, se movimenta e ainda atende a comandos como qualquer cão adestrado. E o Par, uma espécie de filhote de foca, no Japão é usado em casas de repouso e hospitais para levar alegria às pessoas. E eles também trazem gestos, comportamentos, né, através de uma linguagem não verbal, mas que eles se expressam ali com a pessoa que está interagindo com eles. Então, eles são considerados robôs companheiros, né? Com uma interação intuitiva. Tem robô que trabalha na saúde mental e tem ciborgue capaz de melhorar a capacidade física das pessoas, como o HAL, que auxilia no aumento de autonomia de pessoas amputadas com baixa mobilidade ou que perderam o movimento das pernas. A gente tem um sobrinho na família, né, que está com questões ele está tetraplégico, sofreu um acidente, e a gente não sabendo qual vai ser a condição dele no futuro. Então, a gente está exatamente analisando que essa pode ser possibilidades para ele ter melhoras, de ter condições de vida melhor do que o que ele tem hoje, né? E é claro que num lugar como esse eu não posso deixar de entrevistar um dos protagonistas dessa exposição. Eu estou falando do Pepper, ele que é um robô colega de trabalho e muito comunicativo, né, Pepper? Olá, tudo bem com você? Muito obrigada, viu, por atender a gente. Conta um pouquinho sobre você, Pepper. Você já deve ter ouvido falar de mim. Sou Peppa, um robô humanoide e empático que nasceu no dia 5 de junho de 2014. O robô tem 1,21 m de altura, pesa 29 quilos, reconhece comandos de voz e mais. Eu até consigo reconhecer o rosto e as emoções das pessoas. E ele ainda dança. Com tantas qualidades, Pepper faz sucesso por onde passa. No Japão, me elogiam bastante e dizem que sou esbelto e bonito. É um robô mais interessante que o outro. E aí não tem jeito. Todo mundo sai daqui assim, deslumbrado como o Benedito. Esse daí você também queria levar para casa, né?
Eu queria o Evatubus. A mostra Robôs Amigáveis fica em cartaz até 31 de março de 2024, na Japan House, São Paulo. Para mais informações, acesse japanhousesp.com.br. A entrada é gratuita. Muito obrigado. É um prazer enorme te conhecer. Olha que bacana, com entrada gratuita ainda, hein? E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você.